Olá, pessoal! E aí? Todo mundo já está presente, está escutando a professora? Fala para mim como é que está o retorno, como é que está o áudio para a professora saber aqui. Boa noite a todos. Alguém me escuta? Boa noite, professora. Boa noite, Priscila, Poliana, Simone, Cláudia, Karine, Alcivânia, Edvirgem, Ximenes, Ângela, Alexandra, enfim, boa noite, é um prazer imenso ter vocês aqui. Vocês não sabem a alegria que eu estou em poder compartilhar esse momento tão rico com vocês, né? É um momento no qual a gente vai poder tirar nossas dúvidas, entender como é que vai ser a mentoria, para prosseguirmos aí com uma estratégia de estudo focado no perfil da banca IDECAM para o concurso de Campina Grande. Eu sei que são muitas ansiedades, são muitas dúvidas, mas a gente vai poder entender isso de forma paulatina aqui no nosso encontro. E no final, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir. Peraí, deixa eu só fechar aqui rapidinho. Vocês podem ir anotando no papel, porque no final a gente vai abrir aqui um momento para que vocês possam falar, interagir e tirar dúvidas junto à professora e assim entendermos todo o processo. Combinado assim? Então, antes de qualquer coisa, me fala aí, liguem as câmeras, deixa eu ver vocês. Eu fico super triste quando eu fico falando para uma câmera aqui isolada. Eu não sei como é que está o entendimento de vocês, a troca de olhar, nossas conexões, todo mundo com a câmera fechada, deixa eu pelo menos conhecer. Ó, Priscila abriu, vai, Priscila abriu, aí agora vai em cascata. Cláudia Maria, seja bem-vinda. Juliana, Josélia, prazer imenso. Olha que coisa linda agora. Agora sim! Maravilha! Agora eu gostei de ver. Olha, detesto, baixa a professora aqui, fica nos bastidores, filma para a câmera, ninguém interage. Deixa eu pelo menos ver que tem alguém comigo aqui fazendo essa troca tão gostosa. Então, é muito bom ver todas vocês e saber que nesse momento é um momento em que a gente vai poder entender. Eu não sei se vocês já fizeram parte de alguma mentoria, já participaram de alguma mentoria, né? Porque a professora ela trabalha com técnicas e métodos de aprendizagem e memorização e a gente vai aplicar fortemente dentro da mentoria essas técnicas para que de fato a gente aprenda o conteúdo. E não chegue lá no momento da prova com aquele senso que eu já estudei isso, mas não lembro. Olha a Ângela Maria, minha ex-mentoranda, está aqui comigo de novo. Beijo no coração, Ângela. Muito bom ter aqui você comigo novamente. Muito bom mesmo. Então, pessoal, então a gente vai iniciar aqui falando rapidinho, né? E deixa eu saber só de vocês, rapidão aqui. Escreve no chat para mim, da onde vocês são. Só para eu saber. João Pessoa, Campina Grande, interior. Coloca aí no chat para mim qual a cidade, João Pessoa, Priscila, né? Campina Grande, Equador, Rio Grande do Norte, Camalaú, PB, João Pessoa, Campina Grande, Camalaú também. Enfim, muito bom mesmo. João Pessoa, Clementino, Carina, João Pessoa, Poliana, interior, perto de Campina Grande. Então, vamos lá, olha que legal. Muito, muito, muito bom mesmo saber de onde vocês são. Então, eu vou começar aqui um pouquinho, fazendo uma explanação, o que é uma mentoria, o que a professora vai entregar, e vocês entenderem se é de fato isso que vocês estão buscando no processo de preparação de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente poder dar início, e assim a gente fazendo essa troca, tá? Tela inicial. Quando chegar aí, vocês me falam se a imagem chegou, ok? Chegou a imagem ou não? Chegou? Está apresentando. Não, chegou ainda não, só tá a senhora mesmo, professora. Deixa eu fazer aqui de novo, para ver o que está. Já compartilhei, deixa eu só ver aqui. Vê se chegou agora, pessoal. Mudei aqui o ícone. Pronto?
Chegou. Chegou e estava logo no slide lá atrás. Meu Deus, que desmantelo aqui a professora. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula inaugural da mentoria Rota para Aprovação e vamos entender o que é um concurseiro de elite. Porque existe uma diferença entre o concurseiro de elite e aquele concurseiro que vive comendo conteúdo, sem saber por onde começa, sem saber qual material vai estudar, sem saber nem por onde a matéria vai iniciar a estudar e fica estudando de forma desorganizada. E a gente sabe que 90 dias antes do concurso, a gente não pode ter desorganização. A gente tem que ter um bom planejamento, uma boa estratégia montada para que, de fato, a gente alcance os nossos objetivos. Então, no momento, o que eu posso dizer? É que nos dias atuais, a gente não tem escassez de material para a gente estudar. Muito pelo contrário, a gente tem uma larga escala de material para estudar. Hoje, com a internet, com o uso da inteligência artificial, com outros meios, com plataformas de estudo, o que não falta é material. Mas, muitas vezes, o muito acaba sendo menos e o menos acaba sendo mais. Por quê? Porque eu tenho muita coisa, pego uma coisa daqui, outra coisa dali, não sigo nenhum, nem outro e acabo me perdendo no meio desse processo. Então, o caminho mais curto até a sua aprovação nos dias atuais pode ter certeza que ela está aliada a um estudo estratégico, a um estudo no qual a gente implementa o uso da inteligência artificial, que vem fazer com que a gente possa otimizar nosso tempo, e é o que a gente mais quer nos dias atuais, é otimização de tempo. A gente sabe que os profissionais da enfermagem são profissionais sobrecarregados, têm dupla jornada de emprego, é mulher, é dona de casa, enfim, tem uma múltipla tarefa para ser executada e muitas vezes o tempo passa a ser o maior inimigo desse profissional. Então, nesse contexto, a nossa moeda mais valiosa é o tempo e é o que a gente vai precisar trabalhar. Porque quando eu falo que estudar de forma estratégica, direcionada, com um método, é porque a gente precisa dessa otimização de tempo. Eu preciso fazer valer as minhas horas de estudo. Eu não preciso estudar 7, 8 horas por dia achando que eu estou estudando demais, onde eu não estou utilizando um método e técnica nenhuma para que eu de fato possa aprender. Então, uma pessoa que estuda 3 horas por dia de forma organizada, ela tem um avanço 10 vezes mais do que uma pessoa que estuda 7, 8 horas por dia e não tem uma estratégia montada. E a gente fala, professora, mas jamais eu vou ter 3 horas seguidas de aula, né? Eu não vou ter esse tempo. Mas essa questão do tempo é uma questão que a gente fala o seguinte, eu não preciso ter as 3 horas contínuas, eu posso ter 1 hora de manhã, eu posso ter meia hora na hora do intervalo do almoço, e posso ter 1h30 à noite, e no dia ele se soma-se ali 3 horas. Então, na verdade, quando a gente está falando de um estudo estratégico, a gente está utilizando aqui novas ferramentas nessa era digital, que é a utilização de inteligência artificial, onde, na verdade, eu vou acelerar todo o meu processo de aprendizagem. E o que eu preciso fazer? Sair do efeito manada, sair daquela circunstância que eu faço, o que todo mundo faz, e na verdade eu não saio daquela mediana. E mediana é quem não é aprovado. As pessoas que são aprovadas é que estão acima dessa média, acima dessa mediana. E ela precisa ter um estudo direcionado, ela precisa consumir um material didático, direto, de fato do que importa, com o perfil daquela banca, com os assuntos mais cobrados, como é que esses assuntos têm sido cobrados, para quê? Para direcionar o estudo. 90 dias, se você for pegar diante de um edital e querer consumir ele todo, detonar um edital, então você não vai conseguir. Você vai entrar em um parafuso, de uma paranoia, achar que não conseguiu fazer nada, está perdida, mas vou fazer porque já fiz minha inscrição, então vou tentar. E aqui o nosso objetivo não é vou tentar, eu vou fazer para ser aprovada, eu vou fazer valer a pena nos meus 90 dias, a carga horária que eu destinar para que de fato eu seja aprovada. Então, quando eu peço para que as pessoas entrem na mentoria, sejam pessoas que estejam comprometidas com você mesmo, sejam pessoas que estejam ali com a ânsia de vencer,
de alcançar um objetivo e de implementar as estratégias que a gente vai utilizar. E aquele estudo que eu falo, eu vou estudar hoje e vou estudar muito e vou me dedicar a estudar, estuda 10 dias, 10 horas por dia, quando passa 15, 20 dias, você já está o quê? Cansado, começa a estudar menos, então você não tem um ritmo, você estuda de forma inconsistente, você estuda de forma intensiva inicial, mas não de forma intencional, porque intensidade é diferente de ser intencional. Você precisa ser intencional, mas ser constante, né? Ter consistência, porque o sucesso ele vem desses hábitos, dessa constância, dessa persistência, desse continuar, dessa rotina. E eu preciso entender que um concurseiro ele tem que ter isso em mente. Professora, mas a minha vida ela é muito difícil. Eu tenho 2 empregos, eu tenho um filho pequeno, eu estou passando por um processo, eu ajudo em casa, eu tenho pais idosos, e a gente vai ter que arrumar um jeito para encaixar isso na nossa vida. Porque se eu for sempre buscar desculpas ou dizer que outros fatores não fazem com que eu, de fato, me dedique àquilo, eu não vou alcançar os meus objetivos. Então, eu tenho que entender que tem coisas na vida que eu vou ter que priorizar e outras coisas que eu vou ter que adiar um pouco, deixar para fazer um pouco depois, porque não dá para fazer tudo no mesmo momento. Então, você precisa se priorizar nesse contexto. Então, um concurseiro de elite é aquele que ele sai na frente, mas porque ele usa estratégias, ele usa técnicas, ele tem um método, ele não dispersa energia para qualquer lado, tá? Então, a gente vai aprender aqui a fazer um gerenciamento de tempo. O primeiro encontro que a gente tem é aprender a fazer gerenciamento de tempo. É saber quando, de fato, eu vou ter que fazer algo e não vou ter que dispersar energia, tá? Então, tem coisas que a gente vai ter que aprender a delegar, coisas que eu vou ter que eliminar da minha vida, coisas que eu vou ter que agendar para depois e coisas que eu não posso deixar para depois, eu tenho que fazer agora, então eu vou fazer. Então, existe uma matriz de Eisenhower que ele mostra muito essa relação entre a importância e a urgência e ele vai te dizer assim, o que de fato para mim é urgente? Isso é urgente? Isso eu preciso fazer de fato? Isso é que ninguém pode fazer por mim? Se ninguém pode, então eu vou fazer. Mas faz, cumpre com o que tem que ser feito e vou ali dedicar para o que é meta para mim, tá? Então, a gente vai ter aqui um estudo que ele é direcionado junto a uma ferramenta construída por mim, por a equipe, né? Que é a ferramenta Gabarito Enfermagem, que é uma ferramenta com o uso da inteligência artificial que vem otimizar o tempo do concurseiro aí nesse processo, onde a gente tem diversas formas de utilizar, por meio de mapa mental, de flashcard, de questões comentadas com a IA. Vamos implementar o plano de estudo montado, caracterizando os conteúdos mais cobrados pela Banquidecan, para que, de fato, eu contemple esses conteúdos prioritários. Se não der tempo, eu deixo os demais para o final, porque ele não tem uma recorrência de cobrança. Então, eu vou ter que priorizar conteúdos. Professora, então quer dizer que priorizar conteúdo é simplesmente o fato de eu chegar aqui e dizer que vou estudar urgência e emergência. Dentro de urgência e emergência tem um monte de coisa, mas dentro de urgência e emergência, o que tem sido mais cobrado? Então, esses conteúdos que apontar para vocês, vocês vão ter que estudar de forma aprofundada. CME está no 2º lugar de ranqueamento da IDECAN cobrado em todos os concursos. Mas dentro de CME, quais são os conteúdos mais abordados? Quais são os conteúdos mais cobrados? Quais o conteúdo que eu tenho que aprofundar nesse momento que eu estiver estudando esse conteúdo. Então, isso vai estar todo discriminado para vocês, para que vocês façam um estudo assertivo, direcionado, com foco, estratégico, para que vocês não percam tempo e tenham um olhar assim de forma mais aguçada e precisa daquilo que de fato importa. É priorização. Esse é o termo, priorização, tá? Então, dentro do método que a professora utiliza, eu utilizo o PDCA, que é ensinar o planejar, você planejar a sua semana de estudo, você planejar o material que você vai estudar, você planejar o concurso que você está fazendo, que você já planejou,
um planejamento do seu plano de estudo estratégico, planejar sua rotina de vida. Então, a primeira coisa que a gente faz é um bom planejamento. Sem planejamento, todas as outras etapas elas vão estar comprometidas. Depois, eu vou de fato fazer o que eu planejei. Como é que eu vou fazer? Aí a gente vai ensinar todo as técnicas e métodos para que você execute. Depois, eu vou checar, eu vou fazer uma análise do meu desempenho, eu vou avaliar se de fato eu estou progredindo, se eu estou melhorando, como é que está o meu percentual de acerto, onde é que eu estou errando, onde é que eu tenho que retroceder para poder avançar. Então, eu preciso dessas etapas e elas são cíclicas. Eu começo planejando, depois eu executo, depois eu checo para validar se de fato eu estou melhorando nesse processo, se eu estou evoluindo nesse processo, e depois eu vou fazer uma ação, tá? Então, eu preciso fazer essa ciclagem dentro do PDCA, que é o método no qual a gente utiliza na mentoria. E dentro da mentoria, a gente vai utilizar fortemente a ferramenta, o Gabarito Enfermagem, que é a ferramenta que vocês que entrarem na mentoria já vão adquirir gratuitamente. É uma ferramenta que já está inclusa dentro do pacote da mentoria, onde ela tem diversas funcionalidades e eu vou mostrar aqui para vocês, mas a gente vai ter uma aula específica de só como utilizar a ferramenta, que é o nosso primeiro encontro, é utilizar. Então, todo mundo já vai estar com elas nos seus computadores, eu entro aqui com vocês e vamos fazendo aqui o passo a passo, eu ensinando todas as funções e vocês fazendo para que, de fato, vocês consigam executar todas as ações que eu pedirem e deixar no plano de estudo de vocês. Então, nossa primeira aula é entender a manusear a ferramenta que é disponibilizada dentro da mentoria, certo? Então, dentro dessa ferramenta, a gente vai ter mapas mentais, a gente vai ter flashcards, a gente vai ter simulados inéditos, que ele faz uma análise dentro de uma estrutura, um algoritmo criado pela professora dentro da ferramenta, que ele avalia o perfil da banca e constrói questões inéditas com as mesmas características de cobrança da banca. Ele constrói o plano de estudos, você tem a condição e a possibilidade de transcrever um vídeo e fazer ele virar resumo. Dentro do resumo, você pode fazer ele virar um audiobook. Se você tiver em um translado, para algum local, indo para o trabalho, no ônibus, no metrô, num trem, sei lá, em que, você pode estar escutando enquanto você espera o seu filho na escolinha de futsal, ou então enquanto você espera a sua filha na natação. Então, você pode fazer aquele estudo por meio de áudio, um audiobook. Você transcreveu uma aula em áudio, e daí você pode otimizar o seu tempo, fazendo valer a pena o tempo que você tem, tá? Então, a gente tem aqui o audiobook também, que é feito pela ferramenta. A gente tem aqui esses simulados, que é um caçador de padrão da banca, que é uma estrutura, um algoritmo montado, que ele desenvolve esses simulados de acordo com o plano de estudo, ele é alinhado com o plano de estudo dentro da ferramenta também. E a gente também tem algumas estratégicas à parte. A gente sabe que a banca IDECAN do concurso de Campina Grande também vai cobrar discursiva. Eu preciso entender qual é as características da discursiva da IDECAN. Será que a discursiva da IDECAN é igual a da FGV? Será que é igual a da FCC? Será que é igual a do SEBRASP? Com certeza não. Ela tem uma característica. E essa característica e estrutura está sendo montada para que vocês possam treinar a discursiva de vocês. Geralmente, a IDECAN, ela faz uma questão, ou ela bota uma situação, ou um caso, ou uma temática, e dá 3 perguntas guarda-chuva para que você possa discorrer de acordo com aquelas perguntas que ele fez sobre o tema proposto. Ou ele pode botar uma imagem e pedir para você discorrer o tema com perguntas guarda-chuva, e a gente já está montando toda essa estrutura para que no Gabarita vocês possam utilizar e treinar também, e ele já traz os pontos lá que você está errando, onde você precisa melhorar, para que você vá treinando essa discursiva, que tira muitos alunos da aprovação à discursiva, né? Como português também. A gente sabe que português, ela é aquela queridinha que te bota para dentro ou te tira de um concurso. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter zelo, a gente tem que ter um olhar estratégico. Ai, meu Deus, eu tenho muita dificuldade em português. Professor, o meu maior gargalo é português. Não é só o seu, não. É o seu e o de todo mundo.
mas a gente consegue entender como é que os conteúdos que eu preciso priorizar, porque tem uma forte possibilidade de estar lá, tá? Então, a gente tem diversas funções dentro do Gabarita. E quando eu estou falando de método de estudo e aprendizagem, eu preciso entender também que a gente tem que sair daquela inércia de fazer estudos passivos, aquele estudo só de ler, só de assistir aula, só de ver, só de escutar. Meu amor, dá 7, 10 dias você não lembra de nada, porque você não fez um esforço cognitivo para forçar a sua memória a aprender. Então, isso não é estudo. Eu preciso, de fato, utilizar técnicas ativas para que eu faça uma memória, para que eu reforce ela na minha memória, para que eu faça uma codificação, uma consolidação, e quando eu precise recuperar essa informação, ela esteja na minha mente, porque senão eu fiz um estudo com perca de tempo e, de fato, eu não aprendi nada, eu decorei e esqueci. Então, isso não tem valor, tá? Então, dentro desses processos, a gente vai entender por que a professora construiu um plano de estudo pautado no método da curva do esquecimento para que o aluno venha ter uma maior retenção do conteúdo estudado. Então, o plano de estudo que a professora constrói é um plano de estudo diferente, ele tem dias que não tem conteúdo novo, ele vai ter conteúdo para revisar o conteúdo da semana, para que você fique entrando em contato com o conteúdo constantemente e que você vá aprendendo paulatinamente e aí, de fato, você possa evoluir. Então, todas essas orientações vão ser dadas dentro da mentoria também, tá? Então, a gente pergunta para vocês, e se a IA já tivesse passado na prova que você vai fazer? Imagina, será que ela tem capacidade de fazer uma leitura prévia das possibilidades, dos padrões, do perfil, do núcleo cobrado nos conteúdos? Será que tem? Ai, professora, mas eu tenho muito medo e alucina demais. Gente, alucinar quer dizer que você não deu um bom comando para ela. Porque existe uma frase que fala assim, lixo que entra, lixo que sai. Se você alimentar com lixo, ela vai te cuspir lixo. Agora, se ela está alimentada, se ela está montada, se ela está estruturada, se ela tem uma estrutura técnica, organizacional, se ela tem um arcabouço organizado com conteúdos e sabendo de onde vai buscar, ela tem uma precisão maior. Ah, mas quer dizer que ela não tem possibilidade de alucinar? Tem. Não vou dizer que não tem. Por quê? Porque toda inteligência artificial ela faz uma análise probabilística de dados. Então, ela tem que ter um banco de dados conciso, que é o que a gente tem, que a gente monta, pautado no perfil, para que ela possa fazer a probabilidade de análise de acordo com aqueles dados. Então, se eu tenho dados mal colocados, ela vai te dar dados que não são fiéis, tá? Então, a gente precisa entender isso para não estar abrindo a boca e falar para todo mundo, não, mas ela alucina porque você não sabe perguntar, alucina porque você não sabe treinar, alucina porque os dados alimentados são frágeis, alucina porque você não soube fazer uma análise diante de todas as possibilidades probabilísticas. Então, tudo isso existe uma estrutura técnica por trás, tá? Então, a gente já falou aqui que o gabarito de enfermagem é a nossa ferramenta, a gente vai avançar aqui rapidinho para que eu possa mostrar de fato para vocês como é que a gente vai utilizar ela. Lembrando que ela faz uma análise ali dos últimos 5 anos, monta plano de estudo, alinha com as referências do Ministério da Saúde, com o COFEN, com a ABEM, com os guidelines, com as diretrizes, com os protocolos, com os manuais do Ministério. Ela identifica os temas mais cobrados, ela gera questões inéditas, ela gera simulados, resumos, flashcards, mapas mentais, corretor de redação, e está sendo inserido recentemente a discursiva também. Tem um caderno de erros que esse é fantástico, é onde não deixa você esquecer o conteúdo. Essa é uma das funcionalidades fantásticas que eu acho dentro do Gabarita, é o caderno de erros, que ele é já acoplado a uma técnica de revisão espaçada. Se você erra o conteúdo hoje, com 7 dias, ele te mostra automaticamente. Aí, se você erra com 7 dias, com mais 7 dias, ele vai te mostrar de novo. Se você acertar, ele só te mostra com 30 dias para reforçar que, de fato, você lembrou. Então, é tudo um arcabouço muito bem estruturado. É uma sinfonia, né? Onde se um perder a nota, os outros saem ali
descambando tudo junto também. Então, a gente tem diversas funcionalidades aqui dentro do Gabarita, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar, mas isso não impede que você diga, professora, mas eu tenho outra, eu já utilizo outra ferramenta de estudo. Não tem problema. Eu tenho outra plataforma de estudo. Não tem problema. Se você tem outra plataforma, podemos utilizar a sua plataforma também, né? Não é só o Gabarita que é a melhor plataforma, de forma alguma. Nós temos diversas plataformas excelentes e a gente pode sim. Professora, eu estou usando a plataforma X, a senhora pode me ajudar? Posso te ajudar, vou te ajudar com a plataforma que você tiver. Certo? Eu tenho a Fernanda Barbosa, eu tenho o professor Rômulo Passos, eu tenho o que concurso, eu tenho o TEC concurso, eu tenho... Enfim, isso independe, ok? Então, isso não é problema, tá? Então, agora, eu vou dar uma pausazinha para vocês fazerem algumas perguntas, ou melhor, eu vou apresentar o Gabarita para vocês entenderem, porque eu falei, mas vocês não estão nem sabendo do que eu estou falando, então eu vou fazer uma demonstração rápida aqui para que vocês entendam o que é o Gabarita Enfermagem e como é que a gente vai utilizar. Já vou construir o plano de estudo e olhe, entrou na mentoria, deixa eu te dizer uma coisa, no próximo dia eu quero estar montando um plano de estudo dentro da ferramenta de cada um de vocês. Então, a gente tem que, terminei a aula hoje. Amanhã, se a maioria puder, a gente já vai montar o plano de estudo de vocês. Porque vocês não podem perder tempo. Vocês têm 90 dias para a prova. Então, tenho que estar com o meu plano montado, o plano já me direciona os principais conteúdos, eu já vou aqui deixar redondinho do que eu preciso fazer. E eu falei para vocês que um estudo estratégico, ele começa com um bom planejamento. Se eu não tenho um bom plano de estudo, se eu não tenho um bom planejamento, todas as outras etapas vão ficar comprometidas. Então, professora, mas amanhã eu não posso. Todas as aulas que são coletivas, elas são gravadas. Se a maioria puder, a gente coloca uma enquete. Amanhã, votação, dia tal e dia tal. Quem ganhar o dia de maior votação é o dia que tem um encontro. Teve um encontro, mas eu estava de plantão, não pude assistir. Todos os encontros são gravados. Não assistiu, vai lá e assiste a aula gravada. É bom deixar isso bem claro para não achar que a mentoria ela é individual, tipo, é pessoa a pessoa todos os dias. Não, a gente tem um encontro individual, mas a gente tem a maioria dos encontros, 6 encontros coletivos, onde sempre os dias que são mais votados por meio de enquete são os escolhidos para acontecer o encontro. O primeiro mês é mais frequente os nossos encontros. Nesse primeiro mês, a gente vai ter que ter no mínimo 3 encontros para que a gente possa deixar toda essa montagem, plano montado, rotina de estudo montada, como é que são os métodos e técnicas que você vai implementar na sua rotina de estudo. Então, são coisas que eu não posso deixar para depois, porque o concurso está batendo na tua porta. Faltam 90 dias para a tua prova. Eu não posso deixar, eu não posso adiar. Então, é um concurso que a gente está correndo contra o tempo. Para quem já estava estudando num pré-edital e está num ritmo mais avançado, perfeito. Mas a gente tem que lembrar que a IDECAM, ela tem características que eu preciso entender. Eu preciso conhecer a banca. Eu preciso conhecer meu inimigo para lutar com armas poderosas e saber que eu vou vencer a guerra. É isso. Eu não posso estudar como se eu estivesse estudando para qualquer concurso. Não, não é assim. Isso não é um estudo estratégico, tá? Então, eu vou aqui mostrar para vocês rapidinho o Gabarita. Vou mostrar como é que está montado o perfil da IDECAM dentro dela. A gente vai discutir algumas questões e as características da IDECAM para vocês entenderem, para que, de fato, vocês possam compreender o que eu estou falando. Vamos lá? Vou aqui entrar para vocês. Já era para ter deixado isso aqui aberto, né? Mas eu vou abrir. Calma aí rapidinho, que eu só vou abrir aqui para a gente poder entender o que a professora está falando. Porque muitas de vocês podem não conhecer ainda a ferramenta e está dizendo, a professora está falando, eu estou aqui só imaginando, mas na verdade eu estou cantando junto com os passarinhos, né? Mas vamos lá. A gente vai fazer pente fino. O que é pente fino? Professora, o que é pente fino? Pente fino, gente, é aquele pente bem fininho que a gente bota na cabeça para tirar o piolho e só vem a lêndia.
é tentar tirar o melhor que tem da banca e ser bem estratégico no estudo. É isso aí que a gente vai tentar fazer, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o gabarito enfermagem. Vou treinar com vocês algumas funções que ele faz para que vocês entendam o que eu estou falando. Me diga se chegou a imagem aí para vocês. Chegou? Não chegou? Ainda não. Pessoal, vocês estão me escutando? Então, né? Sim. Porque a professora às vezes não sabe aqui das coisas. Espera aí, compartilhar. Agora vai, calma que vai. Vamos lá, chegou? Diga que chegou. Chegou. Perfeito. Então, essa ferramenta é a ferramenta que eu estava falando para vocês, o gabarito enfermagem. Aqui no menu lateral tem todas as funcionalidades, mas eu não vou estar discutindo sobre a ferramenta, porque a gente vai ter uma aula só de uso dela, a gente vai entrar todo mundo junto, fazer junto, sair daqui sabendo mexer, porque senão não faz sentido você estar em uma mentoria que você não sabe mexer na ferramenta que você vai utilizar, mas a gente vai ter uma aula específica. Mas deixa eu falar aqui para vocês a característica primordial, prioritária, inicial que eu tenho que ter. Fazer o quê? Meu plano de estudo. Sem plano de estudo eu não faço nada. Então, eu entro aqui no meu plano de estudo, no menu lateral, eu escolho o meu cargo, sou enfermeira, tá? Qual é a minha especialidade para o concurso? Eu vou fazer para enfermeira obstetra, eu vou fazer para enfermeira neo, eu vou fazer para enfermeira generalista? Você escolhe. Ah, vou fazer para generalista. Ok. Eu estou em um estudo pré-edital ou pós-edital? Pós-edital, o edital já foi lançado. E aqui, ó, continuo. Qual é a data da prova? Você coloca aqui a data da prova. Dia 30 de agosto, né? Ixi, a professora saiu. Vamos lá. 30 de agosto. Junho, julho, agosto. Dia 30 é a minha provinha. Ok. Tenho apenas 94 dias. Automaticamente ele já calculou. Botei a data, ele disse, o seu plano de estudo vai ser construído para 94 dias de estudo. Ou melhor, estou construindo hoje à noite, vai ser 93, né? Porque eu só vou começar a estudar amanhã. Então, vamos lá. Aí, botei aqui, próximo, e aqui eu começo, né? Quais as disciplinas que vai cair no meu concurso? Aí você vai lá no seu edital e vai abrir. Qual é a banca? Para ele poder entender qual é o perfil que ele vai gerar. Você tem que dizer a banca. Se você não disser a banca, ele não vai gerar os conteúdos mais cobrados ali, nem vai te ajudar nesse processo. E DECAM. Qual é o tipo de concurso que você está fazendo? É de prefeitura, não é? Secretaria Municipal. Quais os conteúdos que vai cobrar? Vai cair português? Vai. Vai cair legislação do SUS? Vai também. Vai cair específica da área? Vai também. Aí, professora, não vai cair legislação do SUS, não. Vai sim. Só que ele botou misturado dentro de específica de enfermagem, fez uma salada mista e você não entende. Então, a gente vai dividir para poder entender, certo? Então, a gente vai separar, até eu vou dar para vocês como é que vocês vão colocar para sair bem redondinho isso aqui. Vai cair legislação do município? Vai cair história do município, não é? Vai sim, coloquei aqui também. Aí você vem, ó, próximo. Aí aqui ele vai perguntar para vocês. Conteúdo programático. Você vai abrir seu edital e vai copiar o conteúdo programático. Tá aqui, ó. Olha a salada mista aqui, ó. Lei 8080, 8142, Política Nacional de Atenção Básica. Aí chega aqui embaixo, ele bota Sistema Único de Saúde, Lei 8080, 8142. Tá vendo? Ele repete. É uma salada mista. Ele não botou o assunto legislação do SUS no edital, mas ele misturou dentro de específica de enfermagem, legislação do SUS e repetiu diversos temas. Isso dá um gargalo danado. Então, eu já separei isso para vocês saberem como colocar e ele sair no formato correto. Mas eu vou botar aqui só de demonstração rápida, tá? Porque eu não vou fazer isso agora, é detalhado com vocês. E aqui a gente coloca o conteúdo. Ah, professora, mas não só quer isso não, quer português também, quer história de Campina Grande.
Ah, eu sei, vamos lá pegar, calma, cada coisa é de uma coisa, cada coisa é uma coisa. Calma aí, tô chegando. Tô catando aqui dentro do edital, né? Nível superior, cheguei. Nível superior, a gente vai copiar aqui, ó, esses assuntos. Informática, não botei lá informática, não foi, pessoal? Eita, informática vai cair também. Vamos voltar aqui e vamos marcar informática, porque informática também cai na provinha. Próximo. Aí está tudo bem, está aqui, sem problemas. Vamos colar aqui, português, informática, que a gente pegou. Aí tem esse aqui, ó, restante de informática, história e legislação ética do serviço público. Ctrl C. Colei lá. Ok, fiz aí, dei o comando gerar plano de estudo. Sim, gerar novo plano, sim. Só esperar aqui, ele vai gerar meu plano de estudo vai estar montadinho, ele vai rodar aqui uns 2 minutinhos e vai mostrar o plano de estudo para vocês. Gente, eu não vou esperar ele rodar e mostrar, porque eu já tinha feito um aqui para a gente andar contra o tempo, para a aula não ficar muito longa, mas eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, certo? Ele está gerando, demora, não, são 2 minutos no máximo para gerar. Está gerando aí. Mas eu tinha construído aqui, ó, certo? Para uma colega, uma mentoranda que vai fazer o concurso de Campina Grande para enfermeira obstétrica. E daí, depois de gerar lá, aqui monta o plano de estudos. E ele vem dizendo para você, D1, o dia 1, o que é para você estudar? Fundamento de enfermagem obstétrica, história da evolução da enfermagem obstétrica, atribuições de enfermeiro, isso era o que estava dentro do edital. No dia 2, você vai estudar a legislação do SUS. No dia 3, enfermagem e saúde da mulher, assistência ao pré-natal. No dia 4, português, o que? Interpretação de texto, leitura e compreensão. No dia 5, conhecimento específico, saúde da mulher. Mas o que é dentro de saúde da mulher? Acompanhamento no trabalho de parto, parto e puerpério. E aí, continua. Percebam que no D7, eu não coloco conteúdo para ninguém. É revisar o conteúdo da semana e resolver questões de todo o conteúdo da semana. Aí, professora, e onde é que eu vou encontrar isso? Tanto na aba simulada, que está atrelada com o teu plano de estudo, como também lá no resolver questões. Então, aqui tem, na segunda semana, o que eu vou estudar? E aqui vai aparecer todos os dias do que você vai estudar. Professora, a senhora disse que mostrava os conteúdos mais cobrados. Tá vendo onde tem um foguinho aqui, ó? Onde tem esse foguinho aqui, ó, é mostrando que são temas quentes. Ou seja, quando você for estudar seu plano de estudo, arregala seu olho para esses temas, porque são temas muito cobrados pela banca e Decam. Bota teu olho bem grande, certo? É isso que ele está dizendo. Mas aqui, ó, tá rodando, porque ainda é grande o conteúdo. Vamos lá. Gerar plano. Ok, vai gerar. E enfim. Mas aqui é só para mostrar para vocês como é que acontece e a gente segue, porque se eu ficar esperando aqui, eu vou. Professora, como é que eu sei minha evolução? Aqui tem um dashboard mostrando todo o seu progresso, que vai mostrar seu progresso quando você começar a resolver os conteúdos. Então, ele vai mostrando num gráfico a sua evolução. Além da evolução aqui, ele mostra na tela inicial também, certo? Aqui, ó, na tela inicial, como é que está o teu percentual de acerto, quantas questões você já fez, quantas questões tem no seu caderno de erros. Professora, a senhora vai explicar? Vou. Tudo isso detalhado na aula sobre o uso dessa ferramenta. Hoje aqui é só para vocês entenderem. Então, a gente vai ver aqui também, ó, no resolver questões, rapidão. Digamos que eu vou estudar específica de enfermagem hoje. Vou estudar para a banca o quê? IDECAM, né? Que é do meu concurso. Então, eu vou buscar aqui a banquinha IDECAM. Estou estudando específica de enfermagem, tá?
E ele vai mostrar aqui, dentro de específica de enfermagem. Você pega lá o seu plano de estudo. Ai, meu Deus, hoje para mim é CME. Eu sei que CME, vou estar dando um spoiler aqui para vocês. CME, ele está entre os rankings dos conteúdos mais cobrados pela IDECAM. Quais os conteúdos, quais os subtemas? Isso é o que você vai saber dentro da mentoria, que você vai ter que ter um olhar mais atento. Urgência e emergência é um tema muito cobrado pela IDECAM. Quais os principais temas que eu tenho que ter aprofundamento? Você vai ter todo esse conteúdo dentro da mentoria. Professora, eu sei que com certeza a segurança do paciente vai ter na prova. Você tem certeza, professora? Absoluta. Foi um dos conteúdos mais cobrados e que aumentou de forma exponencial na IDECAM em 2024, 2023 e 2024. Em especial, diga ainda mais para você, mesmo que você não entre na mentoria, estuda aprofundada. Faça um estudo aprofundado sobre cirurgia segura. A lista de verificação da cirurgia segura é um tema provável. Ela tem amado esse tema, né? Então, a gente vai lá. Mas vamos lá, digamos que eu estou estudando aqui CME, né? Vamos buscar aqui CME. Centro de Material, já passei, nem sei se eu passei. Centro de Material e Esterilização. Peguei aqui a questão. Vamos lá, classificação dos produtos. Hoje, digamos que esse é o assunto que está no meu plano de estudo. Estou estudando classificação. Vou até dizer para vocês, gente, se você entrar ou não na mentoria, estude classificação dos produtos para a saúde. A CME não gosta não, ela ama. Saber se é crítico, semicrítico, não crítico, se a desinfecção é de baixo nível, nível intermediário, de alto nível, quando é que eu faço o quê, quais são as exceções, tá? E CME vai estar na tua prova. Professora, a senhora muda seu nome se CME não tiver no seu nome? Eu mudo meu nome. Porque em todas as outras provas estava lá uma questãozinha. E quais são os temas mais cobrados? Aí o detalhamento está lá, dentro da mentoria do perfil da banca. Mas, enfim, aí a gente vai aqui. Vou fazer CME. Estou estudando um conteúdo. Ai, meu Deus, é um assunto que eu não gosto muito e ela é prioritária? É prioritária. Se você não gosta, dá um jeito de gostar que ela é prioritária. Ah, mas eu tenho dificuldade. Você vai aprender com seus erros. Errei. Ai, meu Deus, vou ter que voltar no conteúdo, estudar tudo para ver o que eu errei. Não. Você já resolve aqui com a IA na mesma hora e ela já te dá um detalhamento para você aprender com o seu erro no momento que você erra. Não existe coisa melhor do que aprender com erro, tá? Então, vamos lá essa questão. Olha como a IDECAM, eu botei lá a IDECAM, isso foi uma questão da IDECAM. Em relação aos artigos para a saúde e as respectivas classificações quanto à sua criticidade, assinale a alternativa correta. Presta atenção no enunciado da questão, o que ela te pede. Aí tem aqui. São considerados artigos críticos aqueles que entram em contato com a pele íntegra do paciente. Gente, pelo amor de Deus, entrou em contato com a pele íntegra é não crítico. Ou não entrou em contato com o paciente. Letra A não é. Letra B. São considerados artigos semicríticos aqueles que entram em contato com a pele e mucosas não íntegras do paciente. Ele pode entrar em contato com mucosa íntegra colonizada ou entra em contato com a pele não íntegra. Vamos ver se tem uma alternativazinha melhor? Letra C. São considerados artigos não críticos aqueles que entram em contato com a pele não íntegras ou mucosas íntegras colonizadas. Errado. Porque quem entra em contato com mucosa íntegra colonizada é semicrítico. Quem não entra em contato com o paciente, aí sim seria não crítico. Letra D. São considerados artigos críticos aqueles que entram em contato com a pele não íntegra e mucosas adjacentes. Gente, penetra tecido subepitelial, mucosas adjacentes, sistema vascular, esses seriam os críticos. Então, os críticos é aquele que penetra a pele, mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, sistemas vasculares, tecidos estéreis. Então, não seria. Então, dentro das alternativas, a que estaria mais condizente, né? Vamos lá. Aí você diz, ai meu Deus, confirmar a resposta. Errei, tá? Eu disse, meu Deus, buguei, errei completamente. Aí você fala o quê? Com a pele não íntegra e mucosas adjacentes. Aí você fala, poxa, buguei. Deixa eu pedir a explicação aqui com a IA. Aí você vai pedir a explicação com a IA. Ela vai te detalhar, vai dizer qual foi a pegadinha que a banca utilizou para você ter atenção. Aí ele fala aqui, ó.
A alternativa está correta. De acordo com a classificação de Spaldi, o artigo crítico são aqueles que penetram ou entram em contato diretamente com tecidos estéreis do organismo, sistema vascular, mucosas adjacentes e pele não íntegra. Esses artigos requerem esterilização, então ela já está dizendo, é um artigo crítico, é esterilização, para garantir a eliminação de todos os micro-organismos, incluindo esporos bacterianos, devido ao alto risco de infecção associada. Por que as demais alternativas estão erradas? Então, ela já descreve para você entender quais foram os erros e as pegadinhas. Ah, professora, e assim que ele traz não. Ele vai te dizer aqui, como a banca tentou te confundir, e vai dizer qual foi a pegadinha utilizada. Erro comum do candidato. Qual é o erro comum do candidato? Regras eliminatórias rápidas. E qual é o padrão da banca? Aí você vem aqui e entende se você errou a questão. É lógico que você não vai pedir explicação da IA para a questão que você acertou e você tem segurança do conteúdo. Você vai fazer esse detalhamento daquilo que você tem fragilidade, não tem conhecimento, está com certa dúvida, né? Ah, eu quero um detalhamento maior. Abre aqui, tem fundamentação detalhada do assunto. Aí ele traz aqui, um detalhamento mais aprofundado do conteúdo para você não recorrer no mesmo erro. Ah, tudo bem, entendi como é que eu vou estudar aí com a ferramenta. Gente, olha que bacana, não só essa, né? A gente pode trazer aqui uma outra questão para vocês entenderem, mas o sentido é esse mesmo, né? Sobre a RDC 15, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de processamento de produtos para a saúde. Sobre a matéria, é correto afirmar que produtos para a saúde críticos de conformação complexa são produtos para a saúde que possuem lumen inferior a 5 milímetros, com toda certeza, ou com fundo cego, melhor ainda, espaços internos inacessíveis para fricção direta entre as... Eu não tenho nem dúvida que já é a letra A. De cara aqui. Porque é aquela característica de conformação complexa e não complexa. Complexa é aqueles que eu tenho dificuldade de fazer uma boa, né, limpeza. Então, ele tem fundo cego, ele tem reentrância, ele tem espaços inacessíveis, ele tem lumen inferior a 5 milímetros, letra de cara ao gabarito da questão. Com toda certeza. Aí vem, barreira técnica é unidade funcional. Não, unidade funcional é o CNE. Barreira técnica é aquilo que separa um setor do outro, já não seria. Responsável técnico é a pessoa investida de poderes legais. Não, isso é o responsável legal, isso não é o responsável técnico. Desinfecção de alto nível, processo físico-químico que destrói micro-organismos patogênicos na forma... Enfim, eu não vou ficar discutindo, a gente fala, limpeza é a remoção de sujidade visível. Visível não, limpeza é a remoção de sujidade... O quê? Quem remove sujidade visível é a pré-limpeza, não é a limpeza. Limpeza é a remoção de matéria orgânica, né? Então é outra coisa. Está dando o conceito de pré-limpeza. Então a gente já viu que está errado, letra A com certeza. Aí você vem aqui, confirmar minha resposta. Sim, letra A, eu já sabia que estava correto, porque estava ali, né? Mas digamos que você errou. Você vai fazer o quê? Explicar com a IA. E vai entender o que foi que você errou, por que errou, vai entender qual é o certo. Então, automaticamente, Rebeca, eu só preciso entender assim, pronto? Não. Aí, quando você erra, tem uma técnica que eu te ensino na mentoria, o que você vai fazer para poder aprender e não errar mais. E a questão que você errou e não vai responder de novo? Não, eu disse para vocês que toda vez que eu erro uma questão, ela vai para um caderno de erros, com 7 dias ela aparece automaticamente para você fazer. Então, você tem um caderno que ele coloca lá o lembrete para que você entre em contato novas vezes e não erre mais, tá? E aqui está o comentário, por que a letra A é a correta, e vem dizendo por que a letra B está incorreta, a C e a D, e aqui ele traz qual foi a pegadinha que a banca usou, o erro, palavras-chave e regra eliminatória. Então, todas as questões do banco resolver questões, ela tem essa possibilidade de utilizar aí a inteligência artificial comentando. Professor, esse caderno de erros que a senhora disse quando eu errar uma questão, vem para cá, ó. Tá vendo? Aí ele mostra para você quais as questões que você tem que revisar no dia. Aí tem aqui, ó, revisar hoje. O meu tá 96 porque o meu tá acumulado muitas vezes, porque eu só fico aqui testando com o aluno, eu não fico fazendo. Mas o aluno, você que entrou na mentoria, de 15 em 15 dias eu vou monitorar para ver se o seu caderno está zerado. Porque se você não zera o seu caderno de erro, você não está fazendo um estudo com revisão espaçada e você não vai memorizar. Chegar na prova, você vai errar de novo.
Errei, tenho que revisar meu erro. Errei, tenho que revisar meu erro. O caderno de erros já traz para você e já te lembra para que você possa aprender com seus erros. Aí, as próximas revisões, tem aqui, com 7, com 15 dias. Quando você clicar, tem os dias de quando é a revisão com 15 dias, quando é a revisão com 30 dias, quais são as revisões que são para 7 dias. Então, automaticamente ele já monta para você, você não precisa montar nada. Se é com 15, se é com 30, ele vai montar para você, certo? Então, a gente vai aqui para os resumos rapidão. Deixa eu te mostrar. Vamos lá, digamos que a gente estava fazendo CME, né? Eu acho que eu tinha feito um CME para algum aluno aqui. Deixa eu ver se eu me confundi ou se eu tenho aqui. Tenho, RDC 15 de 2012. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, digamos que eu tenho a RDC 15, tá? Digamos que eu tenho a RDC 15. É um assunto que eu sei que vai cair na minha prova, RDC 15 de 2012. Tenho a RDC, eu tenho ela salva aqui no meu computador. Deixa eu botar RDC 15. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não tenho. Ok, não tem problema. Se eu não tenho, a gente baixa ela agora, certo? Aí, ó, tô com a minha RDC 15 aqui de 2012. O que eu vou fazer? Salvar como? Salvei. Salvei aonde? Sei lá, salva em qualquer pasta aí no teu computador. Substituir, sim, ok. Aí, digamos que você tem um conteúdo, ou você tem uma bateria de questões sobre CME, que é o assunto que você está estudando. Você clica aqui, ó, e sobe a bateria de questão aqui. Subiu a bateria de questão, ele vai trazer um resumo para você, antes de você começar a responder aquele monte de questões, um resumo para você estudar como a IDECAM cobrou aqueles assuntos, para você já ir responder questões, tendo um estudo prévio direcionado com o perfil de cobrança da banca. Entendeu? Então, ele é bem direcionado. Ou se você tem a RDC 15 aí com você, tem um material, tem um conteúdo, é só você ir lá. É só você ir lá, abrir a sua RDC, ela já, ó, fez a análise aqui do que está dentro e você bota gerar resumo do arquivo. Ela vai gerar para você aqui agora. Então, aquele conteúdo que você lia tudo, não. Você vai lá direto aos pontos que mais importam, que são necessários você ter um entendimento. Dentro do que vem aqui você não pode ter dúvida, porque são assuntos que foram cobrados já na tua prova. Então, você tem que ter esse estudo sabendo que isso pode estar na tua prova, entendeu? Então, você colocou aqui, ó, ela vai gerar um resumo para você. E a partir do momento que ela gerar o resumo, você pode baixar, você pode salvar, você pode imprimir em PDF. E daí você tem um estudo mais estratégico e direcionado. Tá gerando conteúdo. Depois que esse conteúdo foi gerado, ele fica mostrando aqui, ó, o tempo que está sendo gerado. Depois que esse conteúdo for gerado, minha gente, aí vocês podem gerar mapa mental a partir dele, pode montar flashcard a partir dele. E daí você já tem uma outra forma de estudar. Você tem outro método, outros meios e mecanismos para estudar. Olha aqui, ó, acabou de ser gerado. Olha só. Revisão do tema. Importância para o concurso. Alta relevância. Eu sei que CME é um assunto que vai estar na tua provinha, eu sei que é de alta relevância. Aí, ó, conceitos e definições. Aprenda o que é artigo crítico, semicrítico e não crítico. A gente sabe que classificação é das queridinhas. Competências e responsabilidade. Cuidado para não confundir responsável técnico, responsável legal, o que é um comitê, tá? Então, ele vai te trazer aqui, ó, o que você precisa ter atenção no seu momento de estudo. Objetivo, como a banca cobra, elementos essenciais, diferença de CME classe 1, classe 2, a quem se atinge a obrigatoriedade de ter CME, os termos técnicos, né? Pegadinha, os elementos aqui, ó, tá?
produtos para saúde crítico, semicrítico, não crítico. Aí ele traz aqui detalhado para você. A classificação, o que é uma CME classe 1, o que é uma CME classe 2, tá bom? Então, ele vai trazendo aqui para você totalmente detalhado como é a segunda pegadinha que a banca pode te cobrar. Aí já traz o conteúdo embaixo. Então, você já faz um estudo com o olho arregalado naquilo que você não pode ter dúvida. Isso é estratégia, tá? Ó, limpeza, recepção, os elementos essenciais, preparo, acondicionamento, inspeção, quais os EPIs que eu devo utilizar, em quais alas, enfim. E aqui ele traz, ó, um detalhamento imenso. Deixa eu te mostrar aqui embaixo, aqui ele vai trazer, né, como é o elemento ali, o que é pré-limpeza. Lembra que caiu essa questão aqui, ó, remover sujidade visível, que era pré-limpeza? Tá vendo? Ele trouxe aqui porque ele sabe que já foram cobrados nas questões. Então, o que ele faz análise com o material que você sobe, por você ter escolhido a banca Decam, ele já faz um resumo aqui pautado na sua banca. Mas olha aqui o que eu acho bacana no final desses resumos. Aqui ele tem tudo, depois você lê aí com calma. Aí, ó, ele traz aqui a atenção da banca, pegadinhas e exceções. Aí essa parte aqui, terminei de estudar meu resumo. Minha gente, abra o olho para essas exceções importantes. A banca adora essas exceções. Tem aqui, ó, falando todas as exceçõezinhas que tem lá, para que você não caia nesses erros. Quais são as pegadinhas clássicas, tá? E aqui ele faz um quadro de fixação rápida entre os temas discutidos para você fixar cada vez mais. E faz aqui, síntese final. 10 pontos que você não pode esquecer. Aí ele ainda traz no final, não esqueça disso, pelo amor de Deus. Se você esquecer, corre risco de você errar. Professor, eu posso fazer em qualquer conteúdo? Em qualquer conteúdo. Você tendo material, você tendo banco de questões, você pega um vídeo lá no YouTube de uma aula que subiu sobre um conteúdo, joga aqui dentro, ele transcreve e gera resumo para você. E no final você faz o quê? Vai e baixa aqui, ó. Baixa PDF e depois você imprime, você deixa numa pasta do seu computador, enfim, você faz o que você quiser. Entendi, professora. Temos aqui o que eu falei para você, ó, transcrição de vídeo. Eu fui lá no YouTube, digam aí para mim, eu quero que vocês digam, para não dizer que eu estou escolhendo qualquer coisa, um vídeo que eu já sei. Diga aí um tema para eu escolher aqui no YouTube, que vocês queriam para eu botar aqui para vocês verem a mágica acontecer. Primeira pessoa que abriu o microfone e falar, a gente faz aqui na hora. O que é que vocês querem? Ninguém quer nada? Tem alguém aí? Eu estou falando só? Pergunto novamente aí de novo, professora. Aff, Maria, estava dormindo, era? Eu queria a Mulher! legislação do SUS. Tava o quê? Legislação do Legislação do SUS. SUS. Perfeito. Qual a lei que você quer? 8080? Pode ser. Vamos lá, 8080. Atualizada. Vamos pegar aqui, a primeira que abri. Eita, a primeira que abriu do professor Rômulo Passos. Vamos lá, pegar e fazer. Pode ser essa ou quer outra? Então, nós temos, por exemplo, inclusive, hospitais de ponta que atendem pelo... Qualquer aula. Pode ser essa, porque essa é enorme. Essa é enorme, que é uma menor, é... Não quer essa enorme, não. Vamos pegar outra, então. Diga aí uma que você quer. Minha gente, aqui pode ser aula de 4 horas, de 5 horas. Isso aí o tempo é o de menos. Aqui, ó. Lei principais... Então pega o maior mesmo, professora. Já que é o de menos, pode ser essa. Pode ser essa Pronto, aqui, tá né? ótimo. Aí tem aqui os principais 20 tópicos de legislação do SUS, Lei 8080, dessa professora aqui. Aí, ó, eu venho aqui, ó, no link, Ctrl+C, copiei e vou lá no Gabarita. Chego aqui, eu faço o quê? Coloco o link aqui, Ctrl+V e peço para transcrever. Ele vai gerar um resumo do que está dentro daquela aula. Professora, eu não tenho tempo de assistir essa aula, não. Pega lá, faz um resumo estruturado para tu. Você já estuda pelo seu resumo, leva para onde você quiser.
Olha aqui, ele está lendo. Coloquei, ó. Está lendo, vai fazer uma transcrição do vídeo, vai gerar um resumo. E aí, de boa. Professora, eu tenho condição de jogar mais de um material para ele gerar um resumo mais organizado ainda? Tem. Você pode jogar até, não sei se ele está 5, 3, até quantos arquivos eu posso subir? Eu vou contar, tem ali, daqui a pouco eu olho, eu não lembro mais não. Olha aqui, ó. Já foi criado o resumo, olha aí. Importância, responsabilidade, corresponsabilidade, conceitos, fatores determinantes, definição, participação em iniciativa privada, objetivo do SUS, campo de atuação. E aí, gostaram? A aula lá, ó, toda prontinha aqui para você. Só baixar o seu PDF e degustar. Isso aqui não é a entrada principal, não. Isso não é a entrada, não. É o prato principal. A entrada é o que eu vou mostrar para vocês. Mas, gente, isso aqui é sensacional, né? Você não tem ali 4, 5 horas para assistir uma aula. Pega lá, faz um resumão, sai aqui toda estruturada, baixa o PDF. No final, ele traz lá os pontos importantes, mnemônicos de coisas que você não pode esquecer. Quais foram as pegadinhas utilizadas que a banca já utilizou com esse tema. E aqui, ó, uma síntese final de pontos inegociáveis sobre o tema. Traz aqui. Pontos que você não pode esquecer. Síntese final, pontos inegociáveis. Aqui, ó. Se vocês quiserem, eu dou de presente para vocês esse PDF que eu acabei de gerar. Vocês querem? Só quem disser que quer. Quem escrever no chat, eu quero, eu mando agora. Quem não escrever, perdeu. Vai querer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Deixa eu ver quantas pessoas escreveram. Vou olhar agora. Vou ver. Vamos lá. Anota aí, por favor, Túlio, o nome de quem está escrevendo. Eu quero, que eu vou mandar. A aula terminou. Esse negócio vai para você. Quem escreveu, quero. A aula acabar direto para você. Anotou o nome aí? Tá anotando. Pronto. Dani quer falar. Dani, rapidinho, só para eu finalizar aí, que a gente vai conversar todo mundo. Anota aí para você não esquecer. Muito bem. Olha aí, um monte de gente quer. Agora eu estou vendo que eu estou falando com alguém. Eu estava pensando que eu estava fazendo um monólogo. Eu comigo mesma aqui. Chega, eu estava quase chorando, saindo correndo. Mas eu estou vendo que tem alguém. Pronto. Túlio está ali monitorando. No final você me passa e eu mando para as pessoas que responderam. Ok, Túlio? Então, a gente teve aqui, ó, resumozinho ao vivo, montado. Gente, os 20 principais... Vou até baixar logo ele, né? Porque eu tenho que mandar para vocês. Ó, baixar em PDF. Deixa eu ver se está baixando. Se ele está me enrolando. Você pode salvar. E ele, se você salvar, ele fica aqui nos seus históricos, tá? Salvei. Digamos que eu salvei aqui, ó. Aí, esse vídeo... Se você quiser ver a transcrição, resumo, tá querendo. Eita, travou aqui, minha gente. Salvou. Vixe, Maria. Não queria salvar, quando resolveu, salvou 3. Tem nada não. Salvou. Aí, ó, salvou, você vai lá, com certeza ele salvou em resumo. Tá aqui, ó. Salvo para você estudar. Salva numa pasta do teu computador, salva onde for, já tem aí para você estudar de forma direcionada. Olha aí, ó. Tá aqui, no final eu mando para vocês. Vamos embora. Deixa ele salvar aí em algum lugar. Professora, tem o que mais? Gente, tem muita coisa. Tem simulado, tem corretor da discursiva. Ai, meu Deus, sou muito ruim para fazer redação na discursiva. Bererê. Criei essa semana. Ninguém nem utilizou ainda. Discursiva, criei especificamente por causa do concurso de Campina Grande. Você coloca aqui a banca,
A quantidade de linhas, eu vi que ele cobra lá no mínimo 15 linhas, né? Ele tem uns critérios que ele vai avaliar, tanto das características formal, textual, como também o critério técnico de argumentação sobre o tema. E você vai colocar lá um tema, um caso clínico, 3 perguntas, que é característica da DECAN, né? Cobrar sim. E aqui você faz sua redação. Ai, professora, eu não tenho... Eu vou colocar diversos temas para vocês treinarem, não se preocupe, eu vou dizer temas prioritários para banca e DECAN que eu quero que vocês treinem. E vou dar uma lista de temas para vocês treinarem. Professora, mas eu não queria escrever direto aqui não, eu gosto de escrever à mão e como é que faz? Não tem nada. Você escreve, depois gera um PDF e só vir aqui PDF, ó, e subir ele. E ele faz a leitura do que você escreveu. Não tem problema também, tá? Mas, enfim, muita coisa aqui legal, muito estudo já direcionado, montado pela própria ferramenta da professora, mas a questão de técnica, métodos de aprendizagem, perfil da banca, o que priorizar. E, fora isso, o que a professora vai oferecer? Eu mesma vou construir alguns resumos que são muito fortes, cobrados pela banca, certo? Então, aqueles assuntos que são bastante cobrados pela banca, e eu quero que vocês saibam, eu vou fazer alguns resumos densos, que eu digo, pelo amor de Deus, olhe isso com carinho, olhe com amor, porque isso aqui é muito cobrado pela banca. Então, eu mesma vou entregar alguns resumos com a característica da DECAN, direcionado para que vocês possam estar estudando por eles também, tá? Então, minha gente, só para a gente finalizar, eu abri aqui para vocês só o que é mais importante aqui para a gente finalizar. Eu só vou demonstrar de fato o que a gente vai poder estar construindo junto. Deixa eu ver uma pergunta que fizeram aqui para mim. Ok, né? Uma pergunta que fizeram e botaram aqui foi: professora, mas de fato, o que a gente vai ter na mentoria, o que a senhora vai entregar, o que a gente vai conter? Então, na verdade, na mentoria a gente vai poder ter aqui encontros coletivos, discutir e entender qual é o perfil da banca, quais as características de cobrança, vocês vão receber um material, certo? Todo detalhado. Quando vocês forem estudar pelo plano de estudo, o assunto que tiver no seu plano de estudo, digamos que hoje tem lá para você estudar a Lei 8080, você vai receber o perfil da banca dentro da Lei 8080, o que tem mais cobrado? Isso, isso e isso. Ai, meu Deus, quando eu for estudar esse assunto que está no meu plano de estudo hoje, que é para eu estudar, eu sei que esse assunto aqui, eu não posso ter dúvida, porque vai estar lá na minha prova. Vocês vão receber esse material detalhado. Os resumos densos de conteúdos prioritários. A professora vai fazer e vai enviar para vocês. Encontros coletivos para aprender a utilizar a ferramenta, para aprender técnicas de aprendizagem e memorização, para acompanhamento da análise do desempenho de vocês, como também para a construção de um cronograma de acordo com sua rotina. Vocês terão isso na mentoria. Professora, a senhora dá aula sobre os assuntos? Não. Isso aí vocês têm plataformas ou vocês vão estudar. Professora, a senhora vai dar aula aqui dos assuntos? Não, eu não vou dar aula. Eu tenho uma orientação de uma mentoria estratégica para técnicas de aprendizagem e memorização, análise de perfil da banca, recorrência, análise de acompanhamento do desempenho de vocês e assuntos prioritários denso. A professora mesmo construirá resumos estratégicos e encaminhará para vocês. E esse acompanhamento vai se dar a partir de amanhã até o dia da tua prova, dia 30 de agosto. É isso que você vai encontrar na mentoria. Entenderam? Ficou claro? Vamos lá. Então, só 2 minutinhos para eu fechar aqui, porque já tem pessoas, professora, e quanto é que eu vou pagar? Todo mundo que entrou aqui no WhatsApp, passou pela página de venda, viu que o valor da mentoria, a gente já tinha anunciado que a ferramenta estaria dentro da mentoria,
mas hoje eu vou trazer uma condição especial para vocês que estão aqui na aula e vocês vão ficar aí com... Deixa eu só abrir aqui que o negócio bloqueia. Ô, Jesus, calma aí, que ao vivo é assim mesmo, minha gente, acontece. Mas a gente... Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Ok, voltou. Então, sabendo do que a gente vai encontrar aqui na mentoria, chegou para vocês? Não, né? Chegou. Chegou? Perfeito. Então, a gente vai ter, tá? Para todos os alunos que se encontram na aula hoje. Professora, essa aula de hoje vai ficar gravada, disponibilizada em algum local? Vai. Porque a venda da mentoria vai acontecer até domingo. A partir de domingo, ninguém entra mais na mentoria. Entrou? Ok. Agora, a gente tem uma condição especial para os alunos que adquirirem a mentoria com um intervalo máximo de 48 horas. Na verdade, a gente tinha colocado 24 horas, mas algumas alunas já na minha privada. Mas, professora, o depósito, o salário da gente desse mês entra sexta-feira. Aí a professora disse, já sei, vou botar 48 horas então, porque sexta-feira todo mundo está recebendo dinheiro e não vai ser justificativa. Então, para um bônus para acelerar a tua aprovação, quem entrar na mentoria com um prazo de 48 horas, além da mentoria de tudo que eu acabei de falar, que vai ser colocado para vocês, de como vai acontecer a mentoria, terá de bônus o curso Convertendo Estudo em Aprovação, que é um curso à parte que a professora tem, que é orientação de métodos e técnicas de aprendizagem e memorização. Então, quem adquirir a mentoria em até 48 horas, também irá receber o curso Convertendo Estudo em Aprovação, tá? Professora, quanto tempo eu tenho acesso a esse curso? 1 ano. 1 ano você pode assistir o curso Convertendo Estudo em Aprovação para outros momentos que você quiser ali saber de forma mais afunilada como aplicar cada técnica em algum momento do estudo. Mas fora isso, a gente ainda tem um bônus de aceleração que eu preparei para dar aquele empurrãozinho extra aqui para que vocês executem um check-out. Qual é esse bônus extra? Mas o povo gosta de cupom, gosta? Estão perguntando aqui se vocês gostam de cupom de desconto. Alguém gosta ou não? Quem quer? Se alguém quiser um cupomzinho de desconto, a professora vai dar um empurrãozinho e aqueles que fizerem a inscrição, os 10 primeiros inscritos irão receber 20% de desconto do valor da mentoria. Basta você adquirir e colocar no nome lá que tem cupom, esse nome, 20 off. Tá vendo aqui na tela, 20 off? Os 10 primeiros que fizerem inscrição e colocar esse nome 20 off, por nós estarmos no mês da enfermagem, a professora resolveu dar esse bônus de aceleração, 20% de desconto para os 10 primeiros alunos. Então, a partir do momento que encerrar aqui a aula inaugural de entendimento de como acontecerá a mentoria, os 10 primeiros inscritos que escrever lá o nome no bônus do cupom de desconto 20 off receberá 20% de desconto. Então, a mentoria que tem o valor de R$ 1.300 irá sair por R$ 1.040, tá? Então, um desconto de R$ 260 para os 10 primeiros inscritos até o momento, a partir do momento que finalizarmos aqui a aula. Mas quem quiser fazer agora também pode. E como é que eu posso adquirir a mentoria? Quais as formas de pagamento? Pix, um cartão, 2 cartões. Se um cartão não tiver limite, pode dividir até em 2. Boleto, não pode. Não tive uma experiência boa, já abri em outras turmas e não foi legal. Então, boleto não está permitido para essa turma, ok? E para nenhuma outra futura também. Não é só para essa turma. E algumas perguntas e dúvidas que podem surgir. E se eu comprar e não souber usar?
o sistema ele é 100% intuitivo. A gente vai ter uma aula só usando a ferramenta. Então, assim, é muito improvável você não saber mexer. Ah, mas eu tenho dificuldade com IA. Você não vai colocar comandos. Você vai clicar no botão, ali, botar lá, gerar plano, gerar questões, explicar com IA. É apertar botão. Você não vai precisar ter conhecimento, tecnologia nenhuma para poder utilizar a ferramenta. Professora, mas eu comprei a mentoria e até 7 dias eu me arrependi, não quero a mentoria não. Não tem problema. É direito do consumidor em até 7 dias ter arrependimento e pedir reembolso. É uma garantia que você tem. Professora, mas eu não tenho dinheiro. Eu não estou com condição de comprar. A senhora não poderia abrir uma exceção para eu comprar por boleto, não? Não, infelizmente eu não posso. Professora, está muito caro para a minha condição. Gente, eu entendo que é caro. Por isso que a gente tem a possibilidade que caro depende do valor das coisas que você está colocando. Se você acha R$1.000 caro para comprar um pão, é caro. R$1.000 para a possibilidade de eu ter um futuro com uma estabilidade, eu não sei se é caro. Então, caro depende do seu referencial. Ah, mas eu estou com dificuldade. Posso fazer um esforço? Tenho como? Posso dividir em até 12 vezes? Pode, você pode dividir em até 12 vezes, tá? Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Pode ser Pix, pode ser dividido em 12 vezes, pode ser em um cartão, pode ser em 2 cartões. Os 10 primeiros inscritos ganharão 20% de desconto de bônus por ser o mês da enfermagem. Então, assim, a gente está trazendo as maiores condições e dentro das possibilidades. Mas o que eu não vou estar fazendo nesse momento é tentar convencer alguém sobre entrar ou não na mentoria. Isso é uma questão individual de cada pessoa, saber se está no seu momento, se de fato eu vou fazer a entrega porque eu busco isso como uma prioridade na minha vida. Agora você tem 2 opções. Ou você tenta fingir que não viu essa oportunidade de entrar na mentoria e ter um estudo direcionado, estratégico, pautado nas características da banca e voltar a estudar da forma que você estuda, sozinha, sem planejamento, com exaustão, sem saber organizar o seu tempo, ou se você já faz isso com maestria, maravilha, você não precisa de mentor. Então, nem todo mundo precisa de mentoria, isso aí é verdade. Só passa quem faz mentoria, mas é lógico que não. Professora, a senhora já fez mentoria alguma vez para passar em concurso público? Não, nunca fiz. Estudou feito burro? Igual burro, carregando carga que não tinha limite. Manhã, tarde, noite, madrugada? Sim, manhã, tarde, noite, madrugada. Com recém-nascido no colo amamentando também. Indo para cursinho com o bebê amamentando também. Mas, gente, ninguém quer romantizar sofrimento aqui, não. Isso foi na minha época que não tinha essas condições. Hoje existem diversas facilidades. Por que eu vou querer romantizar sofrimento se eu tenho forma de avançar meus métodos de estudo? Mas cada um sabe os seus limites, suas condições, o momento que se encontra, e cada um tem aí a possibilidade de fazer essa análise de forma individualizada. Mas você tem um outro caminho também, que é entrar na mentoria, adquirir o gabarito enfermagem A, utilizar ele, implementar o método da professora Rebeca Rocha dentro da mentoria Rota Campina Grande e tentar aí buscar sua aprovação com êxito, focado em um estudo estratégico. Então, na verdade, o que eu chamo nesse momento é que você saia desse efeito manada, que você não estude como a maioria estuda e que você, de fato, entre em uma rota. Por que o nome da mentoria é uma rota? Porque a rota é você desenhar um caminho que você vai percorrer. É igual um GPS que quando você está perdido, errado, ele faz. Redesenhe a rota, recalcule a rota e você muda a rota para ter uma rota estratégica e assertiva. Por isso que o nome da mentoria se chama Rota para Aprovação. R de rotina, O de otimização de tempo, T de técnica de estudos e o A de aprovação. Então, eu te convido nesse momento a fazer parte da mentoria
Rota para Aprovação Campina Grande. Espero que vocês tenham entendido quais são as estruturas, funcionalidades e métodos que serão aplicados aqui dentro da mentoria. E agora eu vou fazer uma pausa para poder compartilhar e abrir momento de discussão junto com vocês, tentar entender as dúvidas, tirar dúvidas também, e assim a gente poder alinhar aqui esse nosso processo, tá? A plataforma é paga para usar? A plataforma ela é paga para usar? Professora, não estou na minha condição de fazer a mentoria. Quero simplesmente utilizar a plataforma. Ela tem de forma paralela para ser vendida? Tem. O valor da plataforma para o uso dela está no valor que você pode fazer o plano mensal de R$ 99,00, mês a mês, ou se você adquirir o plano anual, ele está custando o valor de R$ 567, certo? Esses são os... E quem tiver na mentoria vai utilizar os 3 meses da mentoria, o gabarita, de forma gratuita, incluso já na mentoria, só que acompanhado com a professora, com todas essas estruturas que a gente acabou de discutir aqui. Agora eu queria que vocês abrissem as câmeras de novo. Já estou começando a se sentir isolada, triste, já estou ficando com depressão. É uma coisa aqui. Cadê? Priscila, Cíntia, Micaele. Micaele, abre aí tua câmera. Não acredito que é tu não, Micaele. Micaele foi minha aluna aqui da mentoria da passada. Já vim estudando aí para a banca de Campina Grande, que ela sabia que ia fazer, né, Micaele? Só que ela vai fazer para enfermeira em obstetrícia. Micaele, fala aí da sua experiência com o uso da ferramenta, com a professora. Quer fazer alguma fala? Boa noite, pessoal. Oi, professora, boa noite. Muito bom te ver, viu, Micaele? Muito bom te ver mesmo. Tem que aproveitar as oportunidades, né, para ir aprendendo com a senhora. Valéria também está aqui, viu? Cadê Valéria? Eu não vi Valéria, não perde a oportunidade, não. Ela está aí. Cadê Valéria? Valéria, cadê tu? Agora eu vou achar Valéria. Peraí. Valéria vai no seu rastro, não deixa mais nunca. Cadê Pois Valéria? Pessoal, a mentoria da professora é muito bom, o gabarito é muito bom, realmente, assim, para a gente que tem uma vida corrida, como mãe, como dona de casa, que trabalha, então, assim, como resumo, em questão de questões, em questão de tudo, o gabarito, ele é muito bom. Ele faz com que a gente dê um passo a mais, certo? Hoje em dia, eu sou bem sincera a dizer a vocês, eu adquiri a mentoria da professora e, assim, eu estou tendo um avanço no meu desenvolvimento dos estudos e eu digo a vocês, estude porque quem está vindo com tudo. As provas que eu venho fazendo aí, as pessoas não estão sendo classificadas, estão sendo aprovadas de primeira. Então, assim, uma questão leva você ao topo. Então, não adianta estudar só uma coisa, vamos só específico, esquecer português, legislação. Então, assim, eu digo a vocês, estude, que a concorrência não está de brincadeira. Então, assim, estudar com a IA é dar um passo à frente. Por quê? Porque você você pega uma aula, que você assiste 2 horas de vídeo. Lógico que quando a gente tem que tirar as dúvidas é bom. Mas você pega uma aula, ele resume para você e você vai ler o que é mais importante. É top, entendeu? É você realmente dar um passo a mais e entender. Então, assim, o gabarito ainda estou tendo acesso, né, professora? Então, assim, é muito bom. Então, eu recomendo a vocês que realmente adquirem, certo? Porque, assim, o mercado está aí mostrando de tudo, mas também você pegar tudo e não ter um direcionamento também não adianta, não. Então, assim, é focar no que cai. E eu digo a vocês que eu venho estudando há anos e, assim, estudando da forma errada, mas só que já faz exatamente 5 meses que eu estou estudando da forma correta e estou só esperando as provas. Já fui classificada, então eu creio na minha aprovação. Então é o que eu digo a vocês.
estudem, porque quem tá vindo para conseguir vaga. O pessoal não tá de brincadeira, não. E estudar da forma certa. Não adianta, como a professora disse, estudar 4, 5, 10 horas. Não adianta. Sem você ter um conteúdo bom para você sentar. É melhor estudar meia hora do que estudar 2 horas seguidas. E eu estudava 3 horas seguidas. Ficava a madrugada acordada. Até a Rebeca dizer, você está estudando errado. Aí tive que melhorar. E realmente, o desempenho de quando você dorme, os horários de estudo, melhora muito o desempenho do aluno. Diga a vocês, então, assim, quando vocês tiver a primeira aula individual com ela, suga o que vocês puderem, porque é ouro. É ouro em pó, então aproveite. Então, gente, boa sorte aí e estuda que no fim tudo dá certo. Cadê a frase? Quem aprende? Quem aprende não depende. Não depende. Aprendizagem é libertação. Essas questões que a Michele está falando em relação aos horários, a forma de estudar, a rotina, isso a gente constrói no primeiro encontro e fala um pouquinho da importância, por que tem essas influências, né? Então, isso a gente faz no primeiro encontro e deixa com que a gente monte junto de acordo com a sua rotina de estudo. Vamos lá, quem era que estava com dúvidas, perguntinhas no chat, pode abrir agora. Minha gente, liga as câmeras. Eu tenho uma tristeza, vocês não têm um pingo de compaixão comigo. Vocês são ruins, hein? Pelo amor de Deus. Pensei que vocês eram meus amigos. Quem já viu? Vai, Cíntia, abre aí a câmera. Miriam. Gilberto Costa. Gilberto, apareceu o Gilberto. Gilberto, cadê tu? Deixa eu te ver, Gilberto. Escondido, não abre a câmera não. Esse povo não quer nem saber da professora. Tá vendo aí? É uma coisa séria. Alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Boa noite. Boa noite, Rebeca, Catarina. primeiro de tudo, eu queria dizer que eu admiro muito as suas aulas, né? Que eu já lhe acompanho no Rômulo Passos há um tempo. E eu concordo com ela. Realmente, a concorrência está muito, muito grande. Antigamente, a enfermagem, 60 e poucos pontos, você estava dentro das vagas, 70%. Agora, a gente faz 80 e poucos pontos e fica só classificado, né? Não consegue atingir os primeiros lugares. E eu queria, assim, já tem muito tempo também que eu venho estudando, aí eu não sei se é da forma correta ou se não é, né? Porque, assim, a gente estudar sozinho, só ali por videoaula e tudo, eu acho que é mais complicado. Agora, recente, eu tive uma experiência de uma prova que eu fiz, que eu não estudei muito, mas, tipo, eu revisei o que a banca realmente cobrava. Eu fiquei olhando os pontos que ela cobrava, fui olhando e revisando. Nisso, eu me surpreendi, eu fui com 700 pessoas, eu fiquei na 11ª colocação, acho que foi por causa de uma questão que eu não consegui ficar nos primeiros, acho que foi uma questão que me tirou, tipo, de específico eu fiz, só errei essa, aí me tirou. Então, assim, eu acho que realmente é essa questão do direcionamento, você estudar a banca, você estudar aquilo que ela costuma cobrar, né? Aí é isso, eu queria, assim, saber se você já tem muito tempo de estudo, se realmente é mais o baseado você direcionar na banca, questões, essas coisas, assim, eu tenho essa certa dúvida. Então, na verdade, na mentoria, eu oriento, como eu falei, métodos e técnicas de aprendizagem e memorização. Então, a implementação da forma de estudar, a gente orienta, né? Como é que você vai estudar, em que momento você vai estar fazendo leitura, como é o resumo. O resumo não é aquilo que todo mundo escreve tudo e acha que está resumindo. Então, todas essas nuances, elas são detalhadas dentro da mentoria, o passo a passo de como o aluno vai estudar desde quando entra em contato com o material. Seja na videoaula, seja no PDF, seja
no momento de fazer o resumo. Então, essas orientações detalhadas a gente vai aplicando, que vocês já ganham o curso Convertendo Estudo e Aprovação, que ensina, mas nos encontros a gente vai direcionando cada momento, o momento do que fazer. Porque tem conteúdos que você vai precisar assistir videoaula, assuntos que você tem muita fragilidade, que você tem uma deficiência, você vai precisar, alguém estar ali te explicando para ver se entra na memória mesmo. Mas outros assuntos, aí tem outras técnicas que a gente implementa para otimizar tempo, porque tempo é ouro. A gente não pode estar gastando, digamos, todo dia assistindo 3 horas, 4 horas. É estudo passivo. Você vai esquecer. E principalmente assim, quem tem uma vida muito corrida, que trabalha, que tem filho. Todos nós da enfermagem, né? Resumindo, nós. Realmente eu estou nessa situação, tipo, não sei se estuda, se cuida de filho, se trabalha, se cuida de casa. Aí é aquela coisa, né? Se deixa a casa toda bagunçada e vai dormir, esquece que não está vendo nada, né? Verdade. Quando está no plantão, tem as ocorrências, não pode parar. E assim vai, né? É a vida. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, eu digo para todo mundo, olha, se eu não tiver mudança de mentalidade e saber que eu sou capaz, você nem precisa continuar. Porque se você entender o poder que você tem sobre a sua vida, porque existe um ser superior, um sobrenatural sobre sua vida, que te dá a força necessária para você continuar. Porque Deus disse, esforça-te que eu te ajudarei, Ele estará contigo. Você não sabe o que você pode fazer. Quando eu digo, entrega seus estudos antes de iniciar em oração, que você vai ver uma transformação. Porque as pessoas não entendem. Pensa que eu vou orar para Deus me ajudar aqui para eu ser aprovada. O nome oração é o quê? Ora e entra em ação. Ora e fica parada para ver se vai dar certo. Não tem como. Então, a gente precisa entender que, às vezes, eu tenho um bloqueio de mentalidade. Eu não dou conta. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir. É muito difícil. A concorrência é muito grande. Isso aqui, eu começo a estudar, penso que eu estou bem, daqui a 10 dias eu paro, porque eu não consigo continuar. Então, são coisas que você não entende o poder que você tem sobre sua vida. Porque Deus não dá um sonho a ninguém para que não possa ser realizado. E se ele brotou esse desejo no teu coração, pode saber, ele é passível de realização. Tem uma frase que um profeta disse, meu pai é pastor e pregou e sempre ficou impregnada na minha cabeça, eu quero, eu posso e eu creio. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu quero. Quer? Então esforça-te que eu te ajudarei. E eu creio. A crença, ela muda. Ela transforma, ela transcende. Então, se a gente entender dentro do contexto do poder que você tem sobre a sua vida, você diz, eu posso, eu quero e eu creio. E vai em frente. Agora, é lógico que nesse processo, várias pessoas estão há muito tempo sem estudar, ou estão estudando de forma errada, ou precisa de uma ajuda, ou pela circunstância momentânea não consegue trilhar o caminho sozinho, e a gente está aqui para dar as mãos e seguirmos junto essa jornada. Mas aqueles que têm a condição de ir sozinho, é lógico que tem pessoas que têm. Qual é a diferença? Eu consigo ir para uma academia e malhar só? Será que todo mundo precisa de um personal? É a mesma analogia. Mas um personal vai te direcionar para os teus objetivos de forma mais rápida? Então, tem coisas que eu passo 3, 4 anos estudando para ser aprovada, que eu poderia resolver minha vida em 4, 5 meses. Não existe isso de uma pessoa dizer, já faz 4 anos que eu estudo e não consigo aprovar. Minha filha, tem alguma coisa errada. Tenha medo daquela pessoa que diz assim, professora, eu estou estudando há 3 meses, mas eu estou estudando de verdade. Tenha medo disso. Aquela que diz, eu estou estudando há 4 anos, não precisa ter medo, não. Porque o estudo dessa pessoa está todo desmantelado, da cabeça aos pés. Pode ter certeza. Uma pessoa que está estudando de 4 a 5 anos tem alguma coisa errada no meio do caminho dela. Não tem como. Estuda da forma correta, com o método, com a técnica, com a estratégia, para ver se 4 meses sua vida não está mudada. É lógico que está.
Você não está fazendo um concurso para juiz, não, que precisa de 1 ano, 2 anos de estudo, não. O pessoal está preparado? Tá. Pessoas que vêm estudando há muito tempo, mas pessoas que ainda não conseguiram entender coisas atuais que otimizam o nosso tempo e nos traz direcionamento para um estudo assertivo. Quem entender isso, está lá na frente. Agora, não adianta você estar com Ferrari e dirigir um Fusca. Você ter a ferramenta na mão e não saber desenvolvê-la. Então, cada um tem que entender aonde eu me encontro, por que eu preciso, será que eu preciso? Entendeu? Vamos lá, perguntinhas, dúvidas? Ninguém tem. Cadê Valéria? Valéria está aí, tá? Não estou vendo Valéria. Valéria foi embora, foi, Micaele? Eu vou olhar, mas ela estava. Foi a primeira que entrou. Assim que eu vi, ela tinha entrado. Eu não vi. Não tinha chamado ela aqui. Ah, minha gente, eu esqueci de mostrar para vocês. Vocês querem ver aqui uma coisa que eu já estava programando para vocês? Presta atenção. Deixa eu mostrar aqui uma coisa rapidinho, 2 minutos, só porque eu me lembrei. A professora lembra assim, aí faz as coisas. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Olha aqui o que eu passei a tarde construindo aqui para vocês. Olha aqui, vou passar rapidão. Chegou aí para vocês? Perfilzinho da Banca Idecam. Olha lá. 1.538 questões analisadas do ano de 2019 a 2026. Fiz um comparativo com o corte de 2022 para trás, de 2023 para frente. Comparei e fui fazendo a avaliação ao longo do tempo. Está aqui toda a análise feita, conteúdos que eram mais recorrentes e foram caindo com o passar do tempo e como se encontra atualmente. Conteúdos como tem sido cobrado, tá? Dos top 15 da enfermagem, dos top 8 de português, dos top 8 de legislação do SUS, os 5 principais assuntos cobrados de informática. Então, assim, ó, todo detalhado aqui, mastigado, quando eu for estudar isso aqui, como é que eu vou estudar, quais são os temas, onde é que eu vou priorizar, ó, todo montadinho aqui para vocês. A professora já estava fazendo. E aí, gostaram? Será que faz diferença estudar assim? O que vocês acham? Será que é a mesma coisa? Enfim, pessoal, acho que era isso. Rebeca, só uma dúvida. Oi, Jocasta. Rebeca, no caso, vai ter o plano diário para se estudar, para bater aquela meta, para fazer o todos plano os de dias? estudo tem um cronograma de rotina de estudo, que é os horários que você vai estudar. Isso aí é um encontro individual comigo, que eu vou montar, vou saber da sua rotina de vida, da hora que você acorda, da hora que você dorme. Tudo, de sábado a domingo, aí construa o seu cronograma de rotina. Aí depois a gente tem um plano de estudo, o dia de cada dia que eu vou estudar o quê. Ai, professora, mas hoje eu estou de plantão, amanhã eu estou não sei o quê. No primeiro encontro a gente já vai delinear quando está nesses dias o que se vai fazer como estratégia para encaixar e tem aquele plano todo montado. Lembrando que o 7º dia eu sigo o método da revisão espaçada, eu não boto conteúdo, ele serve de revisão para a semana do dia inteiro. Mas fora isso, eu só reviso assim? Não, a gente utiliza a técnica de 24 horas, 7 dias, simulado com 46. Só que todas essas especificidades só dentro da mentoria para detalhar, não tem como eu detalhar tudo aqui assim. Mas isso tudo é montado. É, porque eu estou naquele grupo que já estuda há muito tempo, ótimas plataformas e estuda errado, não tem um direcionamento. Mas isso acontece, né? E às vezes é só uma falta de, tipo assim, ajusta a rota
só faz uma curvinha aqui, melhora isso aqui, bota isso aqui no trilho. Entendeu? O último concurso que teve na EBC, inclusive, eu tirei em 9º lugar, passei em 9º lugar, mesmo estudando assim, de forma errada, né, aleatória. Infelizmente, por conta dos títulos, que só faz 3 anos que eu atuo, eu fui para, fiquei Caiu na posição posição, 30, né? fui para a posição 32. Aí, assim, acabei que fiquei desanimada, arrumei outro emprego, hoje eu tenho 2 vínculos, e desanimei, faz 8 meses que eu parei de estudar. Faça isso não. Foi, desanimei, porque caí. Deixa eu dizer uma coisa, a única certeza que eu tenho que não vai dar certo é se eu desistir. Aí a certeza que eu vou ter que não vou conseguir é se eu desistir. Agora, se você souber que você, por mais que eu diminua o ritmo, mas que eu mantenha uma constância, não há nada maior do que a constância, do que a persistência, do que a perseverança. Mas se eu disser, meu Deus, desisti, vou deixar isso para depois. Aí é mesmo que você começar lá do zero tudo de novo, começando o beabá, porque a memóriazinha é fraca, ela não arquiva. É verdade. Aí você só lembra, eu já estudei isso, mas cadê que não chega mais? Não lembro, Eu sei que eu sei, mas eu não sei da forma correta, Sei que eu sei, mas eu não sei, né? Não sei, não sei, tá faltando o correto. Tá Aí eu faltando tô aquele quê precisando. da lembrança. Tô precisando desse direcionamento, porque agora que abri esse concurso, né, aí E você viu deu que vontade de estudar de novo. João Pessoa já foi lançado aí a liberação, a autorização, né? É verdade, só não saiu o edital ainda, né? Mas já foi liberado, 600 e algumas vagas, 615, não lembro, 600 e algumas Será que vagas. vai sair Idecam também? Tem 2 bancas pleiteando, né? Mas Idecam tem ganhado bastante aqui para nós, né? Da região. Já para os interiores do nosso estado, CPCom tem sido valorizado, então a gente fica mais ou menos aí nessa expectativa também. Se você está estudando para um, automaticamente você está somando ali para a possibilidade do outro ser a mesma banca também, né? Não, é verdade. Me agarrar aí com você. Pois se agarre. Agarre no meu pé. Cadê Valéria que não me solta? Cadê tu, Valéria? Valéria foi-se embora. Deixou aqui. Mas é isso, pessoal. Alguém queria fazer alguma fala, tirar alguma dúvida? Tipo, professora, eu fiquei com dúvida nisso que a senhora falou, me perdi toda, me acha aqui. Aí eu vou tentar pegar uma bússola para a gente se encontrar junto. Boa noite. Boa noite, Ximenes. Então, assim, eu realmente acho que, para mim, ser aprovada vai ser realmente uma coisa muito, assim, praticamente impossível. Porque me formei agora há pouco tempo, foi realmente terrível, foi horrível, por questões financeiras. É realmente muito constrangedor falar, mas vivo com renda mensal de 400, né? Consegui me formar com muito sacrifício, foi horrível. Assim, provavelmente vai ser, aqui já realmente cancelou para mim, certo? Eu acho que não tem como. Fechou. Não tem possibilidade, acho que alguma, porque não tenho norte, eu não tenho um apoio, não tenho como uma mentoria, um valor assim, sabe? Então, realmente, não é falta de querer, queria muito, mas acredito eu, escuta uma coisa. Olha só, nunca fale que algo na sua vida é impossível. Nunca se deixe levar por esse sentimento que, tipo, fechou as portas e para mim é impossível. Porque
para Deus, nada é impossível. Para Deus, Ele pode criar algum tipo de situação que você não vê saída e aparece na sua vida sem você menos esperar. Então, essas palavras, quando eu falo, a gente precisa ter mudança de mentalidade, de crenças que nos limitam, é porque a gente precisa embutir isso dentro da gente mesmo. Porque senão a gente vai continuar preso a uma mentalidade de impossibilidades. E essa impossibilidade não existe para Deus. Então, assim, às vezes a gente precisa crer, confiar, entregar, aguardar o momento correto e tudo vai se encaixando diante das possibilidades que a gente tem, tá? Mas tenta trabalhar isso para dizer, eu sei que eu sou vencedora, tá difícil no momento, mas isso vai passar, essa fase vai melhorar, eu vou prosperar, eu sei que minha vida vai ter uma mudança, eu tenho lutado para isso. Foi entre trancos e barrancos que eu acabei de me formar. E do mesmo jeito que eu venci, eu vou vencer depois. São essas palavras que têm que permear seu coração e a sua mente, para você entender o quanto você pode e que você é capaz. É porque realmente... Eu entendo, mas eu quero só que você entenda isso dentro do seu coração, entendeu, Ximenes? Porque a gente realmente pisa onde o pé alcança, sabe? Porque querer não é poder, né? A gente tem que ir de acordo com o que a gente consegue alcançar. O que está ali, a gente usa a ferramenta que a gente tem. Isso. Né? A gente até procura, assim, um negócio, uma coisa. Quando a gente chega lá, a gente vê que não tem como. A porta está muito longe, sabe? Mas é como ela fala. Se você ficar repetindo sempre que não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. Então, assim, você está tipo, com pensamento negativo. Então, esse pensamento negativo vai atrair só a negatividade e você nunca vai conseguir. Não é assim, não. Até essa semana eu não sabia nem que existia esse decano, não sabia nem o que era isso, sabe? Então, assim, eu não tenho realmente noção dessas coisas, não tenho a lógica da coisa, sabe? Cheguei agora, a gente fica perdida, sabe? Não tem, entendeu? Você não sabe nem o que você está fazendo aí no meio. Mas... É um hino que fala assim, Ximenes, ó, Deus proverá, Deus proverá. Então, espera o seu momento que Deus vai prover aí melhorias na sua vida, pode ter certeza. Fala, eu creio. Fala para mim, Ximenes, eu creio. Agradeço desde já, foi realmente uma aula, uma mentoria muito agradável, muito bom de assistir, de acompanhar, de conhecer vocês também. Estou muito agradecida. E boa noite, minha gente. Até um dia, quem sabe, alguma coisa aí. Fica com Deus, Ximenes, vai dar certo. Só crê, tá bom? Obrigada. Alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida, pessoal? Tá ficando tarde. Deixa eu ver. Alguém falou alguma coisa no chat, Tulos? Não? Já respondeu? Não? Ninguém quer falar mais? Priscila está perguntando, tem previsão para Campina Grande? Então, para João Pessoa, né? Já foi aí autorizado, né? E agora a gente está aguardando. A gente sabe que pela questão eleitoral só pode ser 3 meses antes ou 3 meses depois. Passou disso, aí se esgota as possibilidades. Então a gente tem até o quê? A eleição é o quê? Outubro, é? Até julho, né? Pode lançar, tá? Então, minha gente, vamos abrir as câmeras só para a professora fazer um printzinho com vocês aparecendo e a gente finalizar. Pode ser só o último minutinho aqui, um print mostrando vocês e a gente encerra. Vocês fariam isso pela professora?
Priscila, muito bem, obrigada, Priscila. Rebeca Araújo entrou, tá te fiscalizando, viu, Túlio? Vamos lá. Eita, tem um nome que aqui é difícil, é cadê? Calija, é? Ângela, Alcivane, alguém? Então tá, ninguém quer mais abrir. Então, tirar com vocês, 1, 2 meses já, aquele sorrisão bonito. Então, minha gente, ó, um beijo no coração, fiquem com Deus. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. E o cupom de desconto para os 10 primeiros foi colocado no grupo, onde foi enviado o link, né, para entrar aqui na aula de hoje. Para quem esqueceu e quiser ter acesso, já está no grupo compartilhado com todos, tá bom? Então, ó, uma excelente noite, que Deus os abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Encerrar isso aí, parar de gravar. Encerrar primeiro. Aqui, né? Desliga a ligação.